Meus amados irmãos, queridos amigos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje nós vamos estar comentando sobre a conspiração de Amã para destruir o povo judeu. Na aula passada nós fizemos aqui um comentário sobre essas possíveis suposições dessa inimizade entre Mardoqueu e Amã, que já são fatos antigos, que os amalequitas, eles eram terríveis inimigos do povo hebreu. E pode ser que Mardoqueu tenha conhecimento dessa intriga, dessa inimizade, e da mesma forma Amã. Embora houvesse uma lei que Amã deveria ser reverenciado, ali como se fosse o próprio rei persa, e Mardoqueu vai resistir a essa imposição diante desse ministro ali do Império Persa. Então, no nosso primeiro comentário, traz aqui o plano odioso de Amã, intrigas e patologias do poder. Então Amã adorava o poder. E os seus conservos, eles ali ficaram descontentes com Mardoqueu de não se curvar diante de Amã. E eles vão questionar Mardoqueu, eles vão tramar uma intriga. Por que Mardoqueu não se curva? Por que não obedece a uma ordem? E aquilo que Mardoqueu não queria expor, já que ele fala para Esther quando ela entra ali no concurso para ser colocado como uma candidata para ser rainha ali sobre o Império Persa, que ela não revelasse a sua identidade. Mardoqueu é bem conhecedor das tramas, das intrigas que há dentro do império. Porque já nos dias de Daniel, nós vamos ver lá que um decreto ele vai ser estabelecido para prejudicar Daniel. Depois nós temos os eventos, embora isso seja algo passado, mas ali os 3 jovens não se curvarem diante da estátua de ouro de Nabucodonosor. Então ele é reservado em relação à sua etnia, à sua raça, mas agora ele se identifica o porquê que não se curva diante de Amã. E dentro dessa intriga palaciana ali, nós vamos ver que esses servos ali do rei de Amã, eles vão denunciar Mardoqueu pela postura que ele estava tomando ali diante de Amã. E Amã vai ficar furioso ali diante dessa postura, diante dessa maneira de ele agir, e vai nos mostrar o que? Um caráter deformado, uma expressão de uma revolta muito grande
não só com Mardoqueu, mas também com o seu povo, que estavam ali vivendo dentro do Império Persa. Logo, diante desse fato, ele vai tramar o quê? Um plano de destruição, não somente a Mardoqueu, mas também a todo o seu povo. E nós precisamos ter um sentimento contrário a esse de Amã. A ninguém nós devemos pagar mal com mal, mas devemos pagar o mal com o bem. Se era algo mal que Amã, ele achava que estava sendo feita a sua pessoa, que ele conversasse com Mardoqueu, mas não. Ele vai tramar um plano para destruir todo o seu povo. Então, nessa tramóia, ele vai até o rei, vai esconder a sua verdadeira motivação e vai colocar ali de uma maneira sutil, não perceptível, de quem é o povo, mas que existe o quê? Um grupo, uma comunidade, né, que é contrária aos costumes, às normas ali do Império Persa. Que essa comunidade deve ser exterminada. Logo, isso a princípio parece bem aos olhos do rei, e ele ainda vai impor algo um pouco mais além, dizendo que ele daria o que aos cofres do rei uma grande quantidade de prata pelo extermínio desse povo. Então, além de querer destruir, ele quer saquear os bens ali para entregar os cofres do rei. E o rei vai dar-lhe a ele o seu anel, a sua autoridade, para ele estabelecer um decreto que realmente venha acabar com esse povo. Esse plano genocida ali dele vai ganhar forma e ele vai fazer esse decreto, estabelecendo um dia da qual o povo judeu deveria ser totalmente exterminado. Então nós vamos ver que quando esse decreto ele é estabelecido, nós vamos ver que um grande pavor vai vir sobre o povo judeu. Porque nós não vamos encontrar dentro dos relatos históricos alguma revolta ou alguma rebelião do povo hebreu contra os persas. E agora eles vão ficar assustados diante dessa iniciativa de uma tamanha violência, porque deveria ser mortos homens, mulheres, jovens e crianças, e todos os seus bens saqueados. Então, e quando esse decreto foi publicado, o texto diz que Assuero, ele se senta com Amã para beber, para comemorar o quê? A publicação de um ato impiedoso, tão cruel, da natureza humana caída contra o seu próximo. Então esse é o clima que acontece, que até os moradores ali de Suzã vão ficar assustados com a tamanha da dimensão que é esse decreto, que todos os judeus em todo o império, tanto aqueles que estavam ali em Suzã, mas aqueles que estavam esparramados, até aqueles que voltaram ali para Jerusalém para reconstruir ali a cidade, o templo, eles também seriam alcançados por essa lei deles serem sentenciados à morte
e os seus bens tomados. E diante desse fato, né, Mardoqueu vai rasgar suas vestes, demonstrando a sua situação de miséria, de opróbrio, né, de desamparo, de humildade, não só ele, mas todo o povo, né, porque agora vão clamar a Deus em busca de socorro, diante de uma situação tão grave da qual eles estão vivendo. Porque Deus já revelou através da história o que vários livramentos em prol do seu povo. E eles vão buscarem a Deus para serem o que? Ali preservado de um extermínio que foi planejado ali em determinado dia pelo ímpio Amã. E a continuidade desse desenrolar nós vamos dar na próxima aula, que o nosso comentador ele não traz o desfecho dessa história, mas ele traz aqui o perigo cruel do antissemitismo, que é o que um preconceito, uma hostilidade contra aqueles que são semitas. Então nós não temos só judeus que são semitas, nós temos os babilônicos, os assírios, os fenícios, né? Mas essa perseguição ela é mais sistemática, voltada para o povo judeu. Então, isso aí é algo que sempre vem ocorrendo dentro da história. Então, o primeiro plano diabólico aqui, nós vamos ver, ele parte de Amã. Mas nós temos o que? O antissemitismo, já na Idade Média, ali pela Igreja Romana, perseguindo ali os judeus, culpando que eles, como responsáveis pela morte de Jesus, também perseguindo para que eles fossem ali tirado ali da terra de Canaã, tirado ali de Jerusalém. Então eles tinham o objetivo de perseguir o povo judeu, dizendo que a sua religião, na verdade, ela era uma heresia judaica. E também há a questão ali no século XIV, quando surge a peste negra, que 1/3 da população da Europa ali vai ser vitimada por essa peste, e nós vamos ver que os judeus, por serem ali de uma outra região, vão serem o que? Os culpados serão colocados como bode expiatório dessa terrível praga que alcança ali a Europa, aonde eles vão ser perseguidos. Eles vão serem ali vitimados por essa perseguição, né? E muitas outras vão surgir ali pela Igreja Romana, principalmente tem um período das Cruzadas, que muitos judeus ali foram perseguidos. E também nós vamos encontrar ali, meus irmãos, diante a crise ali do século XIX, século XX, né, aonde a Europa ali oriental vai colocar a culpa nessa austeridade econômica, nessa pobreza que está acontecendo ali nos judeus, aonde eles vão ser perseguidos, vão ser tomadas as suas posses, tomados os seus bens. Então um ataque, né, desenfreado vão ser colocado contra eles. E um ataque maior ainda vai vir ali durante a Segunda Guerra Mundial, aonde Adolf Hitler vai querer estabelecer uma raça superior às demais, a raça ariana, aonde ele vai perseguir ali os judeus, né, estabelecendo colônias tanto na Polônia como na antiga União Soviética, para que fosse
ali aprisionado esses judeus para que eles fossem mortos, onde os seus bens foram tomados e foram saqueados. Então, segundo a história, 6 milhões de judeus foram ali assassinados nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. E hoje nós temos o que? O antissemitismo moderno. Embora o povo hebreu, em 1948, eles alcançam ali a sua independência, a sua terra, que foi prometida por Deus, que eles alcançaram ali, né, cerca de 1400 anos antes de Cristo, eles já eram moradores e tinham a posse ali da terra de Canaã. Mas durante vários acontecimentos que ocorrem através da história, né, o cativeiro assírio, o cativeiro babilônio, depois nós temos a expulsão deles nos anos 70 ali de Jerusalém, nós vamos ver que o povo judeu, nesse movimento chamado sionismo, eles vão conseguir voltar para a sua terra. Mas mesmo eles estabelecendo uma pátria, eles nunca tiveram paz. Nós temos essa guerra que está acontecendo, vários grupos, né, árabes, muçulmanos ali, que querem exterminar o povo judeu. E esse antissemitismo, ele não vai somente ser revelado nesse grupo, mas são de pessoas que defendem o que? Essa política de morte do povo judeu, de perseguição, do terrorismo que é colocado ali. Então nós, como cristãos, nós conhecemos o plano de Deus para Israel e temos que orar para a paz em Jerusalém, para que os judeus possam alcançar a salvação através de Jesus e para que eles possam viver ali em tranquilidade, né? Que essa hostilidade aí ela seja banida. Porque quando for estabelecido o milênio, Jesus vai reinar sobre o trono de Davi, sobre Israel. Então Israel é um povo que Deus tem um plano com ele. Então, que Deus nos ajude a estarmos orando para ali, que Israel seja guardado ali, porque Israel não é o vilão da história. Então, no próximo comentário nós vamos estar dando sequência sobre o plano de livramento para o povo hebreu diante dessa tramóia, dessa conspiração que Amã planejou contra o povo judeu. Então, que Deus vos guarde, Deus os abençoe. Até uma próxima oportunidade, Deus assim permitir. Fique na paz.